Entrei agora, vou esperar vocês entrarem. Hoje a gente vai falar sobre o abuso sutil. Sei que eu comentei na live passada um pouquinho, mas hoje eu vim contar uma história para vocês. Então hoje eu quero contar uma história sobre o que eu passei numa relação abusiva sutil do trabalho, né? Porque muitas vezes a gente fala de abuso psicológico, abuso sutil, e a gente sempre acha que está relacionada às relações amorosas. Mas não, o abuso psicológico, ou abuso sutil, ou abuso velado, né? Que muitas vezes a gente fala, pode acontecer nas relações amorosas, mas pode acontecer na relação com pai, com mãe, com filho, com irmão, com amigos, enfim. E uma história que eu passei foi no meu trabalho. Eu estava no 4º ano da faculdade, eu tinha acabado um estágio, né, que era de 2 anos, e fui fazer um outro estágio, que era numa clínica, que tinha uma psiquiatra e uma psicóloga. E a psicóloga era da minha abordagem também, era da psicanálise. Falei, nossa, aqui vai ser a experiência. Amei, né? Pareceu o estágio perfeito, né? Elas muito simpáticas, sempre falando comigo, sorrindo. Eu fiquei no estágio, eu era secretária delas, mas o combinado era que uma hora ou outra a psicóloga ia me chamar pra gente conversar, pra eu tirar dúvidas, às vezes até ela trazer alguns casos, né? Ou se eu quisesse levar alguns casos para ela, pra gente, né, discutir sobre, ou seja, no mesmo tempo que eu ia ser a secretária delas, né, porque eu estava ali trabalhando como estagiária, eu ia ter a minha experiência também, que ia agregar na minha faculdade, que eu estava ali no 4º ano, né, já prévia ali para querer me formar. Então isso para mim era um estágio perfeito. Até que a gente começou e tudo, eu fazia principalmente a agenda da psiquiatra e tudo. O que acontecia? Na agenda da psiquiatra tinha lista de espera, né? Geralmente tem uma lista de espera enorme, e sempre os horários dela era limitado, né? Então, assim, ela tinha os horários tudo preenchido, era difícil, né? Ela não tá atendendo, enfim. Mas chegou um tempo que alguns pacientes desmarcavam, eu ia na lista de espera, tentava procurar outros para agendar naquele horário, mas às vezes não batia, não dava certo. Até que muitas vezes eu comecei a ouvir diariamente dela assim, mas que estranho, com as outras secretárias não era assim. Tá, isso passou. Aí um dia, não sei o que, eu lembro até que foi uma paciente que ela me mandou uma foto, falou, Jennifer, eu não vou conseguir ir porque eu tava indo pra clínica, foi bem em cima da hora, assim, e meu pneu furou, e mandou foto do pneu furado. E naquele dia eu comecei a perceber algo estranho dentro de mim, porque eu comecei a me sentir culpada. Eu fiquei desesperada quando eu vi aquela mensagem, porque aí a psiquiatra, ela tava já na clínica e ela não ia atender. E aí eu mandei mensagem, mostrei a mensagem pra psiquiatra, falei, ela não vai poder vir e tudo. Ela, nossa, Jenny, mas que estranho, né? Porque os pacientes tá faltando tanto, né? Tá tendo muito horário vago. Olha isso daí certinho. E aí, beleza, continuei fazendo tudo. Só que passou um certo tempo que eu comecei a me sentir muito culpada. Se um paciente falava que teria que desmarcar, pra mim era o fim, eu já queria até começar a chorar porque eu não aguentava. Pra mim, eu tava me cobrando demais, porque, bom, com as outras secretárias, elas sempre tinham os horários preenchidos, por que comigo não? Né? Então, acabava me cobrando bastante tudo, e isso foi passando. Uma das outras coisas também que eu lembro que aconteceu é que elas falavam que de 15 em 15 dias ia uma mulher que fazia a faxina da clínica, né? A clínica não era muito grande, era 2 salas e a recepção. Só que como era a secretária, elas falavam, quando você chegar, você passa só pelo menos uma vassoura. Eu falava, então tá bom, né? Eu fiquei nesse estágio, fiquei eu acho que uns 6, 7 meses que eu consegui ficar, na verdade, que vocês vão ver o final. Nesses 7 meses eu nunca vi essa mulher, nunca houve uma faxineira. No final elas começavam, o armário daqui da minha sala tá muito poeirado, vem aqui e passa um pano.
Ah, não sei o que. Ah, joga uma água aqui nesse chão, não sei o que. Ou seja, eu comecei a fazer coisas que não estavam combinadas. Mas como era estagiário, estava ali para aprender, eu continuei, até que eu comecei a perceber que, por exemplo, nesse momento que eu estava fazendo estágio, eu terminei meu relacionamento, que na época eu namorava. Na faculdade, chegaram até professores me perguntar: Diana, o que está acontecendo que suas notas não são as mesmas? Ou seja, aquilo estava assim, explodindo dentro de mim, porque eu já começava a ficar desesperada. Era só uma mensagem de um paciente desmarcar, eu já ficava desesperada. Porque eu me cobrava nesse sentido, né? Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu não estou conseguindo deixar a agenda da psiquiatra, por exemplo, cheia. Além de que a psicóloga também não fazia aquelas coisas que já tinha combinado, né? De conversar, de passar algumas experiências, enfim. Ou seja, naquela época eu já fazia terapia. Através da terapia que eu consegui perceber. Chegou um dia da sessão que o meu psicólogo falou: Jennifer, será que essa fala que ela sempre traz pra você, com as outras secretárias não é assim, porque você não consegue, o que tá acontecendo? Não é algo que está no seu controle. Então, você já percebeu que isso está sendo muito abusivo? E isso não era perceptível para mim. Nunca passou na minha cabeça. Para mim era o estágio perfeito. Com uma psiquiatra e com uma psicóloga ainda da minha abordagem. Ali comigo. Nossa, era perfeito. Não tinha outro estágio melhor para eu ter na minha faculdade. E além delas, aí que eu pergunto pra vocês, né? Porque era o meu questionamento. Como uma psiquiatra, uma psicóloga vai ser abusiva? Mas foram, né? Todas essas situações que foram sutis, né? Porque eu fui perceber isso lá depois de 6 meses que eu já tava no estágio, que aquilo tava fazendo muito mal pra mim. E que eu já tava acontecendo isso nas minhas outras áreas da minha vida, né? Afetando as outras áreas da minha vida. Se a gente for ver, o abuso sutil é quando ele causa danos, seja danos financeiros, seja danos da individualidade, da autonomia, da autoestima, psicológico em si, né? Então, quando começa a trazer danos, a gente tem que alertar, né? Eu sei que não é fácil, mas se a gente for percebendo, os abusos sutis eles só acontecem porque a gente normaliza. Como uma psiquiatra, uma psicóloga vai ser abusiva? Lógico que não, isso não é. Só que como eu tava fazendo terapia e meu próprio psicólogo falou isso me despertou. Quando me despertou, eu decidi sair. Até que no outro dia eu nem consegui ir no estágio, só falei, mandei lá, acho que na época era pelo CIEE, mandei lá pra eles que não dava pra mim, enfim. E a faculdade esteve comigo, presente, tudo, porque eles acompanham, a faculdade acompanha o estágio. E eu falei até pro meu coordenador. Quando eu falei isso pro meu coordenador, até ele se assustou. Ele falou: Jennifer, mas isso é muito abusivo que você tava vendo. Então, assim, eu não tinha essa percepção. Depois que eu fui contar para as pessoas o que eu tava vivenciando nesse estágio, que eu comecei, as pessoas foram me falando e eu fui percebendo, né? Então, realmente é difícil perceber um abuso sutil, né? Que a gente fala, ou muitas vezes velado, mas que é possível a gente ir olhando o quanto isso vai causando danos. Porque, por exemplo, uma relação amorosa, né? Seja com o namorado, marido, a gente vai percebendo o quanto a gente vive pisando em ovos com aquela pessoa, né? O quanto a gente se sente culpado. A vítima, ela é sempre culpabilizada. Mas eu fiz isso porque você fez isso, né? Porque você causou isso, né? Eu já ouvi, por exemplo, eu te traí porque você não dava atenção pra mim. Ou seja, era minha culpa a pessoa ter me traído. Então, assim, coisas que, por mais que a gente, hoje, se a gente olhar e falar, nossa, mas dá pra ver, mas quando a gente tá na situação, muitas vezes a gente não percebe. Por isso que a gente precisa ter mais conhecimento sobre o que é um abuso sutil, né? O que é um abusador, como que ele reage, tudo. O abuso sutil ele acontece muito numa manipulação e no controle. E sabe como é sutil também? Eu vi tem um caso que eu vi esses dias, que a mulher ela recebia R$ 2.000 reais
e o homem recebia 5 mil. E, vamos lá, vamos fazer nas contas de casa. Como que a gente vai fazer? Vamos dividir. Nas contas de casa, o que acontecia? Dava o total, ela tinha que dar os 2 mil e ele também tinha que dar 2 mil para pagar as contas de casa, as contas fixas, enfim. Só que aí, se a gente for ver, para ele sobrava 3 mil e para ela sobrava 0. Mas ele não está controlando. Aí que você, na verdade, não enxerga, mas ele estava controlando, porque de alguma forma ela não tinha a autonomia dela, ela não tinha a individualidade dela, ela não podia evoluir de guardar o dinheiro dela, poder fazer, sei lá, um curso, uma faculdade, ou fazer uma viagem, ou mesmo proporcionar, porque a gente, mulher, gosta de fazer unha, gosta de fazer sobrancelha, gosta de fazer cabelo, enfim. Ela tinha que pedir pro marido. E se o marido falasse que não, e aí? Então, é uma forma abusiva também, é uma forma sutil de controle. Só que muitas vezes a gente não percebe, porque porque socialmente, né, a gente sempre fala, tem que dividir as contas. Mas espera aí, a gente tem que fazer esse planejamento e tal, essa educação financeira, mas no qual ambos possam ter o seu dinheiro, entende? Então, eram essas coisas que a gente tem que ir indo percebendo também, o que pode ser sutil, abusivo, né? Lógico que eu trouxe alguns exemplos, trouxe aí minha história, mas pra gente ir indo percebendo, porque muitas vezes, tô vivendo já há 5 anos com aquela pessoa, lógico que ela não vai ser abusiva comigo, né? Lógico que isso não é abusivo, mas é porque a gente não quer enxergar, a gente quer normalizar essas certas situações, só que quando a gente vai normalizando, como eu fiz, foi acontecendo vários desastres nas outras áreas da minha vida. Minha faculdade já não estava tirando boas notas, eu tinha terminado com meu namorado, eu já não estava bem, né? Eu já vi que, quando eu percebi que eu estava vivendo uma relação abusiva do trabalho, meu psicológico já estava tudo ferrado. Só não ficou um pouco mais porque meu psicólogo foi lá e teve que falar, Jennifer, olha aqui, enxerga, tá acontecendo isso, isso, isso. Né? Lógico que demorou um tempo porque eu também não levava pra ele, né? Uma coisa que acontece muito nas sessões de a gente indo guardando, falando, isso não é nada, isso daqui é besteira, isso daqui é bobeira. E aí, quando a gente chega no momento que a gente já não aguenta mais, que a gente leva lá pra terapia, né? Só que aí já estão, né, explodindo ali com um monte de problema psicológico, porque na época, por exemplo, eu não conseguia nem passar em frente da clínica. Fiquei literalmente traumatizada com a situação, eu não conseguia. Hoje, né, depois de ter trabalhado tanto tempo, é mais tranquilo. Só que na época eu fiquei muito mal. Então, assim, é a gente olhando pra isso também. E se você faz terapia, sempre leve, mesmo que você ache bobo, que você ache besteira, leve para o seu psicólogo, né? Porque ele tá ali pra te ajudar nas situações que muitas vezes você não percebe, tá certo? Bom, eu trouxe essa história, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, manda aqui no direct, comenta. Se você já passou também por uma relação abusiva do trabalho, né? Porque é comum também, tá bom? Então, muito obrigada por ficarem até aqui. Um beijo e até semana que vem.